Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Pois é, meu povo. Deve estar bom aí, né? Tem uma luz lá atrás que é das minhas plantinhas, mas tá tudo ok. É assim mesmo. A gente que vive no mato, dia de chuva, dia de sol, vai mudando, né? Porque a iluminação ela é muito natural aqui. Tudo por aqui costuma ser muito natural. E a gente vai fazendo o que pode com o que tem. Essa é a maior conquista de um buscador, né? Deixa eu arrastar essa cadeira aqui para não pôr minha perna. E o assuntinho de hoje, né? O que eu quero dizer com isso? Acordei extremamente pensativa e refletindo sobre os grandes processos da nossa vida, né? E percebi que por muito tempo, dentro dessa caminhada de se individuar, né? Nesse caminho aí de encontrar com você mesmo, a gente é muito apegado às nossas histórias. Então, grande parte, ou quase todos os vídeos que tem aqui, tá falando de uma jornada pessoal, né? De um caminho que é pessoal. E esse caminho pessoal me levou ao resultado de entender que não, né? Chega um dado momento dessa jornada que as suas histórias valem tão pouco quanto as experiências atuais, né? Você chega no momento da apatia, né? Que não é bem apatia, porque a gente está acostumado com o caos. E aí, quando chega o momento de você entender que a paz, a soberania da alma tá em perceber as experiências, só perceber as experiências, vai continuar aparecendo canalha na sua vida, você vai continuar sendo essa pessoa que você vai continuar errando, vai continuar acertando, as coisas vão continuar acontecendo, mas você tem um olhar diferente para essas coisas. A mudança é muito sutil. E quando a gente entra no processo da dor, que as nossas histórias são muito valiosas, a gente tende a achar que vai acontecer uma coisa mágica, né? Quando a gente encontrar com a gente mesmo. E eu acho que talvez essa seja a maior ilusão do buscador, que está num processo de integração, num processo espiritual, num processo de expansão da consciência, né? Que você acredita mesmo que vai acontecer algo uau. E é o contrário. Esse uau não aparece, e aparece pequenas confirmações no agora que você caminhou rumo a você mesmo. São coisas muito sutis, são escolhas muito leves, você vai vendo e você fala, nossa, eu fiz isso? Então, é isso mesmo? Eu tomei essa atitude, eu tô em paz com isso, né? Uma coisa que né, me tiraria bastante do sério há 10 anos atrás, hoje é tão insignificante para mim quanto as minhas histórias de 10 anos atrás. Literalmente, você não perde a memória, você não perde a experiência, mas você perde o apego que você tem por elas. Inclusive na formação de novas experiências. Você vai entendendo que essa jornada é só da experiência mesmo, é simples assim. E quando você passa por esse turbilhão de coisas e que entende que é só sobre a experiência, você fala assim, eu não acredito que eu sofri tanto, né? Eu não acredito que eu passei horas ali me obrigando a meditar, me obrigando a fazer um monte de coisa, ter um monte de processo que, tipo, muito sofrido esse romper essas máscaras sociais, romper com a sociedade no geral,
romper com esse acúmulo de informação sua e do outro, romper com a inteligência, romper com... Você vai rompendo com a sua capacidade intelectual, você vai rompendo com sua capacidade social, você vai rompendo com a sua capacidade relacional e vai ficando só a experiência. E algumas experiências, elas transmutam, transformam, algumas pessoas transmutam, transformam, que estão na sua jornada e que está na jornada delas também, o caminho é muito parecido, tal, e vocês acabam se encontrando de novo, nesse novo momento, nesse novo agora, e que nem tem assunto mais. Você vê que essa pessoa está na sua vida quando você não tem mais o assunto, a necessidade de falar com essa pessoa sobre o passado. Todas as conversas que você tem com essa pessoa que era lá desse lugar do passado é sobre agora, é sobre esse momento, é sobre outras experiências que podem vir a acontecer ou não. É sobre simplesmente ficar em silêncio e em paz. E aí não significa, né, que isso vai acontecer também com todas as pessoas. Algumas rupturas, elas são para sempre mesmo. Algumas pessoas só são passagem na nossa vida, sabe? E ela não tem uma história boa ou ruim. Ela foi a experiência. Foi a experiência do aprendizado, foi a experiência da experiência, foi o amor, foi a dor, foi as escolhas, foi... E que naquele momento que aconteceu, era o seu caminho mesmo. Era o que tinha que acontecer, era o que era para acontecer. E quando ela saiu porque também tinha que ser assim. Ela também está na jornada dela, num momento totalmente diferente do seu, e as duas coisas não vão combinar mais. Então, eu acho que o grande segredo de tentar encontrar com você mesmo, passar pelo processo de ter esse encontro com a sua alma, é entender, né, que essa jornada é solitária, mas ela não é isolada. As pessoas são seu espelho o tempo inteiro. Você está estando em contato com as pessoas, você está se vendo de uma forma muito melhor. É muito mais fácil eu perceber hoje quem eu me tornei a partir do olhar de outras pessoas, porque eu fiquei tão imersa dentro desse caminho, eu fiquei tão para dentro que eu não percebi o que estava acontecendo aqui fora. E aí, quando eu escuto algum relato, né, dessas mudanças, que para mim hoje é muito natural, percebo que o tamanho da transformação que aconteceu dentro de mim, mesmo as coisas de fora, né, eu não tenho uma mudança tão radical, né, quanto mudar de bairro, de casa, igual eu já fiz muitas vezes, de estado, né? Passei por essas mudanças grandes várias vezes, mas esse é o momento que essa mudança grande aconteceu, eu parada no mesmo lugar, né? E ela simplesmente foi a experiência, foi um salto na minha própria experiência, no aqui, no agora, encontrando esse lugar de se reconhecer nesse novo corpo, nesse novo processo, nesse novo caminho, né? E é caminhando que o caminho aparece, logo você não tem nenhum tipo de certeza. Você perde a certeza, você perde o querer, você tem um alinhamento. Você sabe que você tem um rumo, um norte, que os caminhos vão se abrindo da melhor forma possível. E eles vão te apresentando as novas formas de viver. E aí você realmente entende que a mudança, ela é muito sutil externamente, porém faz uma grande diferença na sua trajetória.
Porém, né, não tem tanta importância assim. Você dorme e acorda agradecendo mesmo o poder de estar presente. E o dia que chove tá tudo bem, o dia que faz sol tá tudo bem, o dia que o trânsito tá caótico tá tudo bem, o dia que o trânsito tá bom tá tudo bem, o dia que dá para você cumprir todas as missões do dia tudo bem, o dia que não dá para cumprir todas as missões do dia tudo bem, o dia que alguém te magoa tá tudo bem, o dia que você magoa alguém tá tudo bem, você se respeita, se aceita, você respeita o outro, aceita o outro. Esse é um dos grandes lugares de encontrar com você mesmo, sabe? Você perde a velocidade, você passa a dar valor na simplicidade dos seus momentos e sem excesso de emoção. Eu adorava ser uma pessoa emocionada, né? Eu chamava isso de intensidade. Uma pessoa que não era intensa para mim era quase que insuportável a convivência. E hoje eu falo, nossa, acho que as melhores companhias que eu tenho, eu posso ficar em silêncio do lado delas, né? Posso simplesmente aproveitar alguma coisa, um café, molhar minhas plantas, fazer o meu trabalho, criar novas estratégias, novos fazeres, novas formas de executar a mesma coisa. E o seu processo criativo fica aberto, né? Porque você não está com pressa. Você está vivendo. E aí, quando quem está vivendo, todas as possibilidades e toda a facilidade desse processo de vida passa a ser real. Quando a gente faz isso com base no acolhimento, né? Não vou me acolher da mesma forma que eu acolho o outro. Também facilita bastante esse processo de encontro com você mesmo. Talvez você não sabe como se acolher, mas você tem um bom método de acolher o outro. E aí, quando você tem um bom método de acolher o outro, você tem uma base de como seria se acolher. Então, mesmo que você não esteja preparado, que você não esteja bom, que você que os seus sentimentos não sejam bons, o poder da ação muda os seus sentimentos, né? A gente tem uma vibração e essa vibração é que determina o que vai acontecer na nossa vida. E se você quiser mudar essa vibração e não estiver conseguindo vibrar de uma forma diferente só com seus sentimentos, use o poder da ação. Porque se você tomar atitudes melhores para o seu dia, melhores para o seu momento, mesmo não sentindo vontade, você vai perceber que a sua vibração vai mudar automaticamente, porque é impossível. Por exemplo, você conviver com a natureza e não mudar a sua vibração. Cultivar uma planta, cuidar de um bicho, ir à praia, literalmente com você mesmo sem estar se sentindo bem. Porque você vai mudar. Mudar as companhias, escolher melhores formas de ver a vida, até você entender que qualquer lugar é para você, que o que está aqui dentro é você que carrega. Não existe um lugar certo para você, não existe pessoas certas para você. Enquanto você estiver pensando isso, pode ter certeza que você está operando no ego, né? Que o lugar certo, as pessoas certas, todas que aparecerem no seu caminho, todos os lugares, né, que o seu alinhamento te levar, todas as formas de olhar para a vida é linda, todas elas, todas, sem exceção, né? Muitas são doloridas, mas a dor também é linda. E
a gente tem que estar preparado para falar sobre isso, né? A gente não está procurando só a paz da iluminação, não, porque isso não é real. Porém, pode ser real quando você entende que tudo é exatamente como é. Tudo é exatamente como é. O que define se isso vai ser bom ou ruim é como você olha para isso, né? Essa é a única forma de você ter um bom encontro com você mesmo, olhando para todas as situações da sua vida como aprendizado, porque na verdade tudo é. As coisas boas passam, as coisas ruins passam. A gente está vivendo um processo cíclico de autoconhecimento, de autorrenovação. Então, essa busca por você mesmo não tem fim, né? A gente já falou sobre isso em algum lugar, em algum momento. Essa busca não tem fim, então vamos parar de querer se achar o iluminado, porque essa iluminação não é real, né? Essa iluminação, ela é extremamente egóica. Você tira uma máscara e coloca outra, tira outra e coloca outra. Não. Você não tem uma chegada, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu acho que essa é uma descoberta dolorida, mas ela é real. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você não tem para onde chegar. Você está indo em busca de você mesmo. Enquanto você estiver vivendo essa experiência, as experiências estão acontecendo e uma nova versão de você vai estar sempre aparecendo. Porque você vai mudando o seu campo, o campo vai te apresentando novas formas, novos jeitos de olhar para a vida, novas perspectivas da vida, e você vai continuar se autoconhecendo. É um caminho sem volta, é um caminho que não tem fim, que não tem alívio, e se tiver, você parou de evoluir. Se você chegar em algum lugar que ficou bem confortável para você, desconfia, porque o nome disso é retrocesso, né? O conforto tem que estar dentro de você, dentro de qualquer experiência, até o último segundo de vida nesse planeta. E aí a gente vai para outras esferas, cada uma acreditando no que acredita, entendendo como funciona esse processo de evolução. Mas aqui e agora, esse processo não tem fim, não tem limite, né? É sobre isso.